E em cima disso também, né, Carlos, a gente sempre comenta aqui, e isso é algo que até o próprio Hernan Crespo, nosso novo treinador, falou na coletiva, e eu concordo muito com ele, a gente sempre traz aqui, dos pilares desse São Paulo, né, que são, entre aspas, atemporais, né, tem coisas que mudam com o tempo, o futebol mudou, mas tem pilares do São Paulo que seguem muito imutáveis. A torcida, que a gente vai falar também da construção desse patrimônio da torcida, e a base também, que você participou também dessa formação. E eu ia catituar, eu ia nas rádios, pedir, pelo amor de Deus, pro Perão de Castro, pro Peruzzi, não é do tempo de vocês, mas dois caras bárbaros, o Perão era santista e o Peruzzi palmeirense. Eu ia falar, olha, tirava o fone do ouvido deles, transmitindo, escuta, o fulano não tá jogando porque ele tá machucado. Aí ele punha daqui a pouco, o fulano tá machucado mesmo, eu não sabia, eles tinham esquecido. Aí eu falava, olha, tá subindo o Arlindo, o Zé Carlos, o Muricy e o Gilberto. Vão ficar no banco. Um dia eu fui lá, o que você tá contente? Falei, tem 5 jogadores das categorias de base que estão no banco. Era um orgulho para mim. E eu brigava com o Gerson, com o Pedro Rocha, com o Forlan. Puxa, gente, ajuda os meninos. Esses meninos pobres para chuchu. Passa a bola para eles, dá um apoio e tal. Um dia o papagaio me chamou. Ô, Carlos, eu te entendo, mas esses meninos jogam para chuchu, correm muito, são jovens. Nós estamos ficando velhos, eles vão tomar o nosso lugar. Tem que ir devagar, não é do jeito que você quer. E aí eu falei, ele tem razão. Eu estava estimulando eles a saírem do time. Então era um negócio bonito. O próprio Ronaldão esteve aqui, ele falou também do começo dele. Esse cara é bárbaro. Né? Ele falou que ele no primeiro jogo, ele começa com erro e aí ele fala, pô, ferrou, não vou mais ter espaço, mas que o Oscar conversava com ele também, né? As pessoas ali conversavam com ele do entorno do time, ele foi buscar muita referência com os ídolos, como o Oscar, que eu mencionei, da história do São Paulo e tudo mais, então essa transição ela é algo que faz parte. Mas a base enquanto pilar, que a gente comentava, Caboclo, hoje para você, né, por ter visto essa formação, por ter visto esse lançamento prévio da base do São Paulo, que você falou muito bem, né? Você que brigou para ter alojamento e tinha também para colocar comida na mesa, aquela coisa que você já nos mencionou. Como é que é para você ver hoje a estrutura de Cotia? Porque a gente, assim, quando a gente pisa em Cotia, parece um resort 5 estrelas, né? É um negócio fantástico, assim, é um espaço muito bom, formativo, e hoje a base do São Paulo está muito presente na equipe profissional, principalmente nessa fase financeira complicada. A gente teve esse ano o Campeonato Brasileiro, né, em um jogo, acho que foi contra o Santos, né, enfim, 23 que, foram pro jogo, 12 vieram da base, né, então 12 são crias de Cotia. Hoje já é algo natural, mas assim, imagino que nessa época não era algo, assim, tão constante, presente, e a base entre aspas, ainda não era uma ligação direta. Porra, base forte, São Paulo Futebol Clube. Isso foi se criando, né? Seguinte, a base não leva a mal, porque a gente critica as pessoas fanáticas, e conversando com vocês, eu acho que eu também fui fanático, porque eu queria impor que fabricassem jogadores em Cotia. Eu falo, Cotia tem 20 anos. Mas o que você quer? Pega um treinador, pode ter sido do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, põe lá e fala, ó, você vai revelar 5 laterais esquerdo e 5 laterais direito. Pega um outro treinador, você vai revelar uns 5 goleiros. Você tem 6 meses, 1 ano, até 2 anos para fazer esse trabalho. Pega o outro, o treinamento é igual. De zagueiro e centroavante é o mesmo treinamento. Os dois têm que cabecear para frente, os dois têm que jogar a bola para frente. Um para dentro do gol do adversário, o outro defendendo o nosso gol. Mas o preparo físico, vamos dizer, a postura, praticamente é a mesma. Mas as pessoas vão com boa vontade. Vão com muito boa vontade. Mas tem muita vaidade. Basta você falar para, pô, esse cara pensa que manda, esse cara já era. Vem dar palpite aqui, tanto é que a gente não vai por respeito. Eu sou tido por algumas pessoas como diretor, conselheiro e sócio número 1 do São Paulo, porque eu vou a todos os jogos. Eu vou no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, agora eu vou dia 10 assistir a final desse campeonato nos Estados Unidos, mas eu vou, porque é um luxo que eu me dou pela vida difícil que eu tive na infância e na juventude. Então eu falo, o que eu vou fazer mais? Eu não sei em boate, não sei dançar, não sei beber, então vou fazer o que me agrada, né? Então o importante é haver
realmente o entrelaçamento total entre a base e o profissional. E você não estando dentro, não estando com poder de decisão, você vai só atrapalha. Porque as pessoas que fazem, não fazem por mal. Como eu digo, os presidentes de clube, a maioria não entendiam de futebol. Não é ofensa, é uma realidade. De quase todos os clubes. E os caras iam aprender depois. E muitos passavam o mandato e não aprendiam. Então um dia me jogaram na parede. Falei, tem que pôr gente que entende de futebol, quem sabe. Aí, Carlos, vem cá. Fala 2 caras que entendem de futebol. Aí eu olhei para cá, para lá, olhei para o céu, olhei para o lado. Caramba, eu tenho 87 anos, não tem ninguém mais que eu conheça profundamente e que entenda de futebol. Porque o mundo mudou, é uma dinâmica. Hoje, o futebol e os clubes seguem o parâmetro do Brasil. É por política. Não está errado, é a realidade, é política. Eu não vou falar esquerda, direita, ou centro, nada disso. É política. Vocês se unem em 8, fazem um grupo e vão pôr na filosofia de vocês a prova. Não ganha essa eleição, vai na outra e ganha. E quando você ganhou a eleição, é um pecado, mas é do ser humano. O cara que já foi, já era. Você assume num lugar, você não quer o cara que saiu de jeito nenhum perto, por mais amigo que ele seja. E normalmente sacrifica os grandes amigos, como na política internacional. Aqueles que carregaram o piano com você, que sofreram, que ajudaram e tal, você não quer ir perto na hora que você se elege. Passou 1, 2 meses, você começa a descartar, se afastar. É uma lógica do mundo. Então não tem que contestar. Mas é muito gostoso. E Cotia, para mim, é uma fábrica de jogadores. Eu falo da Europa, eu tenho 8 passaportes, que é aquele negócio da pobreza, muitos anos, me criou um desafio dentro. Quando eu for grande, eu quero conhecer o Brasil. Depois, eu quero conhecer a América do Sul. Depois, eu quero conhecer o mundo. Mas era sonho de quem não... Você não tem nem uma galinha para puxar pelo rabo, você quer montar um frigorífico? Era sonho, era uma quimera. E isso aconteceu. Comecei a assistir futebol no Rio, depois no Paraná, e assim foi em quase todas as capitais. Mas o meu orgulho é falar, eu tive em Belo Horizonte. Eu fui lá, dormi, no dia seguinte passei e voltei. Eu tive no Rio, fui lá, vi o jogo, dormi, mas eu tive no Rio, porque o futebol tem muito de falar, não, esse cara fala, mas esse cara acho que nem chutou uma bola na vida. Ou então esse cara era grosso de futebol. E você tem a obrigação de provar, porque você é de outro mundo, de outra têmpera, de provar. Então fui, pois conheci a América do Sul todinha. Brincando, eu tenho 8 passaportes. Tem lugar que eu fui lá, a mesma coisa, na Europa. Bonito, é pertinho, como fosse para o Santos, fosse para o Guarujá, tal, um país encostado no outro. Então eu chegava na França de manhã, passava o dia inteiro, dormia no dia seguinte, depois do almoço, ia para a Holanda. E daí eu voltava falando para mim mesmo, tá vendo, eu já conheço 10 países que eu nunca iria conhecer. O futebol é um linguajar mundial. Você vai para a Rússia, você dá o passaporte e os caras... Brasil, Pelé, Pelé, em todo lugar. Sim. Vai na França, na Inglaterra, Pelé, Pelé. E você tinha que sorrir. Entende? Tinha que... Não entendia, mas entendia que ele sabia que existia o Brasil por causa do Pelé. Olha que coisa linda do futebol. Você não tem como. Isso é muito forte.